Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Esse é o canal Amigo Oculto Concurseiro e no vídeo de hoje a gente vai para mais uma leitura da lei seca, da lei sobre IPTU. A gente já tem uma primeira lei falando do IPTU, agora nós vamos para a segunda. Então, vamos começar. No vídeo de hoje vai ser a Lei 9.795 de 2009. Secretaria Municipal de Finanças, Lei 9.795, altera a política tributária do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, e dá outras providências. O povo de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A partir de 1º de janeiro de 2010, ficam isentos do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, os imóveis com tipo de ocupação exclusivamente residencial, cujo valor venal, na data do lançamento, não for superior a R$ 40.000. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. A isenção prevista no caput deste artigo não se aplica aos imóveis identificados como vaga de garagem. Artigo 2º. Ficam isentos da taxa de coleta de resíduos sólidos urbanos, TCR, e da taxa de fiscalização de aparelhos de transporte os imóveis previstos no artigo 1º desta lei, cujo padrão de acabamento seja P1 ou P2. Artigo 3º. Em se tratando de imóveis edificados e não constituídos de unidades autônomas, nos quais exista mais de uma economia, a cobrança da TCR estará limitada a: inciso 1º, 15 economias para imóveis de ocupação não residencial do tipo construtivo loja, com padrão de acabamento P1 ou P2. Inciso 2º, 3 economias para imóveis de ocupação exclusivamente residencial dos tipos construtivos casa e apartamento, com padrão de acabamento P1 ou P2. Artigo 4º. O Executivo poderá conceder anualmente desconto de: inciso 1º, até 10% no pagamento do IPTU para os imóveis que participem de programas de regularidade urbana, de melhoria ambiental ou de incentivo ao desenvolvimento econômico e empresarial no município, previsto nas normas municipais, observados os termos e as condições definidos em regulamento. Inciso 2º. Até 30% no pagamento do IPTU para imóvel pertencente à entidade desportiva e recreativa, na qual se situem seus complexos desportivos e recreativos, desde que estejam habilitados em programas de natureza social, educativa ou desportiva, previstos nas normas municipais, observados os termos e as condições definidos em regulamento. Parágrafo 1º. Para fazer jus ao disposto nos incisos 1º e 2º do caput deste artigo, o contribuinte deverá requerer o benefício à Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações, no período de 30 dias, contados da ocorrência do fato gerador a que se refere o lançamento para o qual se pleiteia o benefício, permitida sua concessão de ofício, nos termos regulamentares. Parágrafo 2º. O benefício de que trata o inciso 2º do caput deste artigo não alcança os imóveis nos quais não se desenvolvam atividades desportivas e recreativas, ressalvada a hipótese de unificação, por abrangência de edificação ou de uso, para fins de lançamento tributário, efetuada a juízo da autoridade fazendária por meio de procedimento específico de fiscalização. Parágrafo 3º. As reduções de que tratam os incisos 1º e 2º do caput deste artigo somente são válidas para o imposto que for integralmente pago no mesmo exercício a que se referir o lançamento, sendo restaurada a alíquota integral para efeito de inscrição do débito, total ou parcial, em dívida ativa. Em caso de pagamento parcial, a inscrição em dívida ativa será efetuada considerando-se o remanescente do valor total do débito lançado, com a alíquota integral, deduzindo-se o valor em moeda, efetivamente pago durante o exercício. Artigo 5º. A partir de 1º de janeiro de 2010, a tabela 3, anexa à Lei 5.641, de 22 de dezembro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação. Tabela 3, alíquotas do IPTU. 1. Imóveis edificados. 1.1. Ocupação exclusivamente residencial. 1.1.1. Imóveis com valor venal até R$ 80.000, 0,60%. 1.1.2.
Imóveis com valor venal acima de 80 mil e até 200 mil, 0,70%. 1.1.3 Imóveis com valor venal acima de 200 mil e até 350 mil reais, 0,75%. 1.1.4 Imóveis com valor venal acima de 350 mil e até 600 mil reais, 0,80%. 1.1.5 Imóveis com valor venal acima de 600 mil e até 800 mil reais, 0,85%. 1.1.6 Imóveis com valor venal acima de 800 mil e até 1 milhão de reais, 0,90%. 1.1.7 Imóveis com valor venal acima de 1 milhão, 1%. 1.2 Ocupação não residencial e demais ocupações. 1.2.1 Imóveis com valor venal até 30 mil reais, 1,20%. 1.2.2 Imóveis com valor venal acima de 30 mil e até 100 mil reais, 1,30%. 1.2.3 Imóveis com valor venal acima de 100 mil e até 500 mil reais, 1,40%. 1.2.4 Imóveis com valor venal acima de 500 mil e até 1 milhão de reais, 1,50%. 1.2.5 Imóveis com valor venal acima de 1 milhão de reais, 1,60%. 2. Lotes ou terrenos não edificados. 2.1 Imóveis com valor venal até 40 mil reais, 1%. 2.2 Imóveis com valor venal acima de 40 mil e até 300 mil reais, 1,60%. 2.3 Imóveis com valor venal acima de 300 mil e até 600 mil reais, 2%. 2.4 Imóveis com valor venal acima de 600 mil e até 1 milhão de reais, 2,50%. 2.5 Imóveis com valor venal acima de 1 milhão de reais, 3%. Parágrafo único. As alíquotas fixadas na tabela baixada por este artigo serão aplicadas, sucessivamente, segundo as faixas de valor que compõem a base de cálculo do IPTU de cada imóvel, sendo o imposto devido o somatório dos valores obtidos em cada faixa de incidência. Artigo 6º. O artigo 8º da Lei 5.839, de 28 de dezembro de 1990, passa a vigorar, acrescido do seguinte parágrafo único. Artigo 8º, parágrafo único. A isenção prevista no caput deste artigo se estende às taxas e contribuições lançadas e cobradas em conjunto com o IPTU. Artigo 7º. Fica instituído, para fins de lançamento do IPTU, o Mapa de Valores Genéricos, MVG, composto da planta de valores de metro quadrado de terreno e classificação de tipos construtivos por zona homogênea e zona de uso, da tabela de valores de metro quadrado construído de unidade não condominial, da tabela de valores de metro quadrado construído de unidade condominial, dos fatores de correção e dos mapas de zonas homogêneas, zonas de uso, divididos por regionais administrativas, constantes dos anexos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º desta lei, respectivamente. Parágrafo 1º. A planta de valores de metro quadrado de terreno, prevista no anexo 1º desta lei, fixa o valor de metro quadrado de terreno por zona homogênea, ZH, e zona de uso, ZU. Parágrafo 2º. A tabela de valores de metro quadrado construído, constantes do anexo 2 desta lei, fixa o valor de metro quadrado construído de unidade definida como não condominial por classificação de tipo construtivo e zona homogênea. Parágrafo 3º. A tabela de valores de metro quadrado construído, constante do anexo 3 desta lei, fixa o valor de metro quadrado de unidade definida como condominial, por classificação de tipo construtivo e zona homogênea. Parágrafo 4º. Para efeito de lançamento do tipo construtivo como condominial ou não condominial, utilizar-se-ão os dados constantes do cadastro imobiliário, conforme normatização específica, considerando-se: inciso 1º, imóvel condominial, apartamento, AP, sala, SL, vaga de garagem residencial, VR, vaga de garagem comercial, BC, e loja, LJ, em edifício ou galeria.
Inciso segundo. Imóvel não condominial. Casa, CA. Barracão, BA. Galpão, GP. E demais tipos de lojas, LJ. Parágrafo 5º. O mapa de valores genéricos aprovados por esta lei será implementado no lançamento do IPTU do exercício de 2010. Parágrafo 6º. O aumento do IPTU verificado em razão de revisão de base de cálculo, cancelamento de benefício ou de outro valor decorrente exclusivamente da aplicação dos novos critérios instituídos por esta lei será rateado igualmente nos exercícios de 2010 e 2011. Artigo 8º. O valor unitário do metro quadrado construído de unidade não condominial será obtido pelo enquadramento da edificação definida como não condominial em uma das classificações dos tipos construtivos e padrões de acabamento previstos na tabela constante do anexo 2 desta lei, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo único. O valor unitário do metro quadrado construído de unidade condominial será obtido pelo enquadramento da edificação definida como condominial em uma das classificações dos tipos construtivos e padrões de acabamento previstos na tabela constante do anexo 3 desta lei, conforme dispuser o regulamento. Artigo 9º. Observados os critérios determinantes do valor venal do imóvel previstos no artigo 70 da Lei nº 5.641, de 89, a base de cálculo do imposto será obtida da seguinte forma. Inciso 1º. Tratando-se de imóvel não edificado, corresponderá ao valor do terreno, sendo este determinado pela multiplicação do valor de metro quadrado de terreno da zona homogênea, na qual o imóvel se localiza por sua área, fração ideal e fatores a eles aplicáveis, constantes do cadastro imobiliário. Inciso 2º. Tratando-se de imóveis edificados condominiais, resultará da multiplicação do valor do metro quadrado de unidade condominial por sua área de construção e pelos fatores a ele aplicáveis, constantes do cadastro imobiliário. Inciso 3º. Tratando-se de imóveis edificados não condominiais e daqueles em que ocorrer a presença simultânea de tipos construtivos condominiais e não condominiais, resultará do somatório dos valores obtidos para o terreno e para a construção, sendo o valor do terreno determinado conforme descrito no inciso 1º deste artigo. O valor da construção resultará da multiplicação do valor de metro quadrado construído de unidade condominial ou de unidade não condominial para a classificação na qual o imóvel foi enquadrado, pela sua área de construção e pelos fatores a ele aplicáveis, constantes do cadastro imobiliário. Parágrafo único. No caso de imóveis edificados condominiais, a base de cálculo corresponderá ao valor do terreno, calculado conforme descrito no inciso 1º do caput deste artigo, caso este seja superior ao apurado na forma do inciso 2º do caput deste artigo. Artigo 10. Para efeito desta lei, a área total edificada será obtida por meio da medição dos contornos externos das paredes ou, no caso de pilotis, da projeção do andar superior ou da cobertura, computando-se também a superfície das sacadas, cobertas ou descobertas, de cada pavimento. Parágrafo 1º. Os porões, jiraus, terraços, mezaninos e piscinas serão computados na área construída, na forma do caput deste artigo, observadas as disposições regulamentares. Parágrafo 2º. No caso de coberturas de postos de serviços e assemelhados, será considerada como área construída a sua projeção sobre o terreno. Artigo 11. O cálculo da área edificada tributável das unidades autônomas de construções em condomínio será efetuado por meio da multiplicação da área total edificada pela correspondente fração ideal de cada unidade. Parágrafo único. A área total edificada é a constante da certidão de baixa e habite-se, ou do alvará de construção, com prevalência da primeira e, inexistindo certidão de baixa e habite-se ou alvará de construção, ou no caso de desconformidade fática com esses documentos, a apuração da área edificada será efetuada por meio de vistoria in loco. Artigo 12. Nos casos singulares de imóveis para os quais a aplicação dos procedimentos previstos nesta lei possa conduzir ao estabelecimento de valor venal manifestamente divergente de seu valor de mercado, poderá o órgão responsável pela fiscalização determinar individualizadamente a base de cálculo, segundo o laudo de avaliação específico, lavrado por autoridade administrativa fiscal competente.
Artigo 13. O inciso 1º do artigo 67 da Lei 5.641, de 89, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 67. Inciso 1º. O adquirente, ainda que beneficiário de imunidade ou isenção, pelo débito do alienante. Artigo 14. O parágrafo único do artigo 69 da Lei nº 5.641, de 89, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 69. Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não será considerado o valor dos bens móveis mantidos em caráter permanente ou temporário no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. Artigo 15. O parágrafo 2º do artigo 83 da Lei 5.641, de 89, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 83, parágrafo 2º. Não sendo concedida de ofício pelo órgão fazendário responsável pelo lançamento a redução de alíquota prevista no parágrafo 1º deste artigo, para fazer jus ao benefício, o contribuinte deverá requerê-lo àquele órgão, anexando o alvará de construção e a comunicação de início de obra, ou documentação que supra sua falta, nos termos do regulamento. Artigo 16. Fica acrescido o seguinte parágrafo 4º ao artigo 83 da Lei 5.641, de 89. Artigo 83, parágrafo 4º. A redução mencionada no parágrafo 1º deste artigo somente é válida para o imposto que foi integralmente pago no mesmo exercício a que se referir o lançamento, sendo restaurada a alíquota integral para efeito de inscrição do débito, total ou parcial, em dívida ativa. Em caso de pagamento parcial, a inscrição em dívida ativa será efetuada considerando-se o remanescente do valor total do débito lançado, com a alíquota integral, deduzindo-se o valor em moeda efetivamente pago durante o exercício. Artigo 17. O artigo 91 da Lei 5.641, de 89, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 91. Nenhum processo cujo objetivo seja a concessão de baixa e habite-se, modificação ou subdivisão de terreno será arquivado antes de sua remessa ao órgão fazendário municipal responsável pela atualização do cadastro tributário municipal, sob pena de responsabilidade funcional. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se também aos processos de desapropriação efetivados por órgão do município integrantes da administração direta ou indireta, os quais deverão remeter, mensalmente, ao órgão fazendário municipal a relação de imóveis desapropriados, quando pagos ou com depósito judicial realizado, ou, ainda, emissão de posse deferida, com menção ao índice cadastral de cada imóvel, registrando a área objeto da desapropriação, bem como a área remanescente, quando a desapropriação for parcial. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º deste artigo estende-se às desapropriações efetivadas pelo Estado ou pela União, em relação aos imóveis situados no município. Artigo 18. O inciso 4º do artigo 3º da Lei nº 7.633, de 30 de dezembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Inciso 4º. Edificação cujo coeficiente de aproveitamento do terreno seja igual ou inferior a 0,03. Artigo 19. A denominação das zonas homogêneas, prevista no anexo 1 desta lei, poderá ser alterada por decreto a fim de se ajustarem às delimitações das regionais, desde que o valor do metro quadrado de terreno não seja alterado. Artigo 20. O imóvel cuja área se situar em duas ou mais zonas homogêneas será considerado situado inteiramente naquela, cujo cálculo do tributo resultar em menor valor. Parágrafo único. Na hipótese de alteração da zona de uso, que gere uma combinação inexistente na planta de valores de metro quadrado de terreno e classificação de tipos construtivos por zona homogênea e zona de uso, constantes do anexo 1, o valor atribuído a essa combinação, para possibilitar futuros lançamentos, não poderá exceder o maior valor já existente na zona homogênea a qual o imóvel pertence. Artigo 21. O Executivo, mediante despacho fundamentado em processo específico, conforme dispuser o regulamento, poderá autorizar que as diferenças de imposto previstas no parágrafo 6º do artigo 7º desta lei sejam cobradas em conjunto com o IPTU do exercício de 2013, mediante a verificação da incapacidade econômica do contribuinte. Parágrafo 1º.
são condições para a concessão do benefício previsto nesse artigo. Inciso 1º, ser o imóvel utilizado para fins exclusivamente residenciais. Inciso 2º, ser o proprietário pessoa física. Inciso 3º, não possuir o proprietário outro imóvel de qualquer natureza. Inciso 4º, residir o proprietário no imóvel. Inciso 5º, comprovar o proprietário renda familiar que demonstre a incapacidade econômica de arcar com o eventual aumento do IPTU nos exercícios de 2010 a 2013. Parágrafo 2º. O diferimento de que trata este artigo poderá ser requerido pelo titular do imóvel no cadastro tributário imobiliário no prazo de 90 dias, contados do lançamento do IPTU de 2010. Parágrafo 3º. Os imóveis beneficiados pelo diferimento previsto no caput deste artigo terão o valor do IPTU dos exercícios de 2010, 2011 e 2012 calculado pelo valor do IPTU de 2009, atualizado monetariamente, nos termos da legislação em vigor, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2009, dezembro de 2010 e dezembro de 2011, respectivamente. Parágrafo 4º. As parcelas diferidas não estão sujeitas à multa por falta de pagamento até o vencimento do IPTU do exercício de 2013. Parágrafo 5º. Sobre as parcelas diferidas incidem os encargos e atualização monetária previstos na legislação municipal, a partir do lançamento do IPTU relativo aos exercícios a que se referem as mencionadas parcelas, até a data da sua quitação. Parágrafo 6º. As parcelas diferidas passarão a ser exigíveis imediatamente, em caso de alienação do imóvel ou do descumprimento dos requisitos mencionados no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 22. O Executivo poderá autorizar o pagamento de débitos constantes em dívida ativa das entidades mencionadas no inciso 2º do artigo 4º desta lei, com a utilização de bônus obtidos em razão de participação nos projetos que o artigo menciona, observados os termos e condições definidos em regulamento. Parágrafo 1º. A utilização de bônus poderá ser feita até o limite de 80% dos valores constantes da dívida ativa e deverá ser graduada segundo a forma e a abrangência da participação nos projetos mencionados no artigo, nos termos do regulamento. Parágrafo 2º. A utilização de bônus somente será permitida para o pagamento de débitos correspondentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2014. Artigo 23. Parcela do valor do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, ISSQN, incidentes sobre os serviços discriminados em regulamento e acobertados por nota fiscal de serviços eletrônica, NFSE, instituído no município, limitado a 30% do valor daquele imposto, poderá ser utilizado pelas pessoas naturais tomadoras dos respectivos serviços como crédito para abatimento de até 30% do IPTU, nos termos que dispuser o regulamento. Parágrafo 1º. Não fazem jus ao crédito de que trata este artigo. Inciso 1º. Pessoas jurídicas e equiparadas de qualquer natureza. Inciso 2º. Pessoas naturais domiciliadas fora do território do município. Parágrafo 2º. Os créditos de que trata este artigo serão totalizados anualmente para abatimento do IPTU do exercício imediatamente subsequente, relativo aos imóveis do tomador de serviço, pessoa natural ou de terceiros que ele indicar. Parágrafo 3º. Fica o Executivo autorizado a estabelecer, mediante regulamento, as condições de concessão e os valores dos créditos gerados do ISSQN e do abatimento do IPTU a ser concedido, considerando os limites máximos dos percentuais mencionados no caput desse artigo. Artigo 24. Ficam revogados os artigos 73 a 80 e 82 da Lei 5.641 de 89, o artigo 10 e o inciso 5º do artigo 11 da Lei 5.839 de 90, o artigo 2º da Lei 7.633 de 98 e o artigo 3º da Lei 8.291 de 29 de dezembro de 2001. Artigo 25. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010, exceto o artigo 18, que produzirá efeitos a partir de sua publicação. Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2009, Márcio Araújo Lacerda, prefeito de Belo Horizonte.
originário do projeto de lei 767 de 2009, de autoria do Executivo. Bom, aqui termina, né, essa lei que a gente estava lendo sobre o IPTU. Essa lei é a Lei 9.795 de 2009. Nos próximos vídeos a gente continua com a leitura de outras leis pedidas no edital sobre o IPTU e também com resolução de exercícios relativos ao nosso projeto ISS. Se você está gostando do canal, da proposta do canal, peço que se inscreva se ainda não for inscrito, que curta os vídeos e compartilhe com amigos. Até o próximo vídeo.